Olá, estamos em mais uma edição então do nosso podcast SC Todo Dia e o nosso convidado hoje é o delegado comandante estadual do SAER, Gilberto Crepaldi Mondini. Ele tem 44 anos e está hoje aqui conosco para abordar um pouco das suas missões, da sua trajetória, da sua carreira profissional na Polícia Civil. Olá, delegado, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Dividir um pouquinho a nossa rotina de dia a dia de SAER, de operações policiais e aeromédicas aí com o seu público. Tá certo, delegado. O senhor tem uma história bastante, inspiradora, né. O senhor começou lá em São Paulo, na Polícia Civil, e ao longo da sua trajetória o senhor foi, crescendo na carreira, né, até chegar onde o senhor está hoje, né, nesse cargo de comandante estadual e também como, piloto de aeronave. Aí o senhor poderia contar um pouco dessa sua história pra gente? Isso, na realidade, eu praticamente nasci dentro de uma delegacia, né? A mãe é escrivã a vida inteira lá em São Paulo. Tenho tia, tenho tio, tenho vários parentes na polícia no estado de São Paulo. Então, desde criança, frequentava a delegacia que a minha mãe trabalhava e acredito eu que esse convívio quase que diário de uma delegacia fez nascer essa vontade de ser policial também. Em 95 comecei a trabalhar na Polícia Civil de São Paulo como escrivão e fiquei até 2008 na Polícia Civil lá como escrivão. Trabalhei em vários setores dentro da Polícia Civil na cidade de Sumaré, interior de São Paulo. E, obviamente, por conta dessa afinidade com a área jurídica, acabei fazendo faculdade de Direito e, concluindo a faculdade, já iniciei os estudos para a carreira de delegado de polícia. Nunca tive interesse em nenhuma outra carreira, sempre prestei para delegados. Prestei em vários estados, né? Mas, felizmente, acho que não poderia ter melhor sido aprovado aqui em Santa Catarina. Um estado que tem qualidade de vida, a estrutura da polícia é boa, a remuneração é condizente com o que nós trabalhamos. Então, foi muito feliz essa aprovação aqui em Santa Catarina, estado do qual não pretendo sair mais. Em que ano o senhor fez o curso para delegado, doutor? A prova foi em 2008. Em 2009 eu já assumi, fazendo o início da academia na cidade de Florianópolis, em Canasvieiras, né. Então E a depois partir já foi para onde? aí minha primeira lotação, a gente conclui o curso de formação na cidade de Florianópolis, né. A minha primeira lotação foi a cidade de Concórdia. Fiquei um ano e meio lá. Que é pertinho de Chapecó ali, né? Do ladinho. É, uma cidade fantástica, uma cidade muito bonita, bem cuidada, uma cidade rica, um local excelente. Posteriormente, peguei uma primeira promoção, fui para a cidade de Itapoá, uma cidadezinha pequenininha de praia ao lado de Joinville, Isso divisa com o quanto tempo o Paraná. senhor ficou ali no oeste? Um ano e meio nessa Ah, primeira lotação em Concórdia. e o senhor lembra de alguma história, assim, alguma marcante, assim, daquele período que o senhor ficou Cara, ali, ali tem pra várias contar? histórias, né? Porque quando a gente entra, Início de por mais carreira? que eu trabalhava na polícia em São Paulo, quando Já tinha você experiência? isso, entra como delegado, você entra parece com renovado, né, querendo fazer. Então, lá, logo de começo, eu peguei um período eleitoral e nas eleições, por por conta do período mesmo das eleições, nós acabamos fazendo uma investigação e acabamos prendendo o prefeito de uma prefeito não, a presidente de uma Câmara dos Vereadores, no dia das eleições, por compra de boca de urna No lá. caso, uma vereadora. Um vereador, o presidente de uma das câmaras da cidade. Uma cidadezinha do lado chamava Peritiba. Ah, certo. Então já cheguei causando esse certo alvoroço lá. E depois também numa investigação compartilhada, que daí não foi só nossa, tinha o GAECO envolvido, nós prendemos também um ex-prefeito de uma outra cidadezinha lá da região. Então eu cheguei com, vamos dizer assim, falar, o delegado que prende políticos, né? Já Então chegou com causou um uma certo fama, é. isso. Mas foi coincidência, né? Obviamente que a gente investiga independente de quem seja. E fui muito feliz lá. Nós fizemos grandes trabalhos, principalmente no que diz respeito a drogas, queira ou não, É uma região fronteiriça, né, doutor? fronteiriça, cortada por BRs, então é um É local complicadinho, é. um fluxo grande ali Então de conseguimos, assim, bastante serviços significativos no que diz respeito à apreensão de drogas lá na cidade e de depois do Concórdia. litoral daí, doutor? Depois, um ano e meio de Concórdia, fui promovido para a cidade de Itapoá, uma cidade litorânea, pequenininha, do lado do Paraná, mas uma cidade bem complexa nessa época de verão, né. E perto de Porto também, não é? É uma cidade portuária. Também questão de droga também Isso, forte. o porto estava começando lá, mas nesse primeiro momento o meu problema era mais com as pessoas que estavam construindo o porto. Muita gente de fora, muita gente de uma situação mais simples, assim, Vulneráveis. vulneráveis, exato. Então deu bastante trabalho a construção do porto lá no que diz respeito à criminalidade.
Lá eu fiquei por 4 anos. Qual tipo de ocorrência era mais comum lá, Cara, doutor? lá pelo fato do porto estar sendo construído, então tinha muito pessoas que trabalhavam braçais. E esse pessoal costuma exagerar um pouco em bebida, se perder um pouco nas drogas, queira ou não, uma cidade litorânea, Crimes a sexuais? oferta de drogas e, consequentemente, aí sexuais, questão de Maria da Penha, né, por conta das companheiras, todo aquele problema que as drogas e o álcool traz, né, em excesso. No caso, aumenta, no fim das contas, a população da cidade, né? Em Então, função dessa... é uma cidade que quando eu trabalhava lá, a população era 14 mil habitantes. No verão, ela chegava a beirar 200 mil habitantes, tem uma noção. Veio muita gente do Paraná. E aí, uma cidade com uma estrutura pequena, recebendo esse grande volume de pessoas, a parte de criminal explode, né? Tanto é que eu recebia muito volume de policiais de reforço no verão Na época do para dar verão. conta dessa demanda, que era gigantesca. E de- Mas, apesar de tudo, era uma cidade calma, assim, tranquila, uma cidadezinha muito agradável para se morar. E quanto tempo ali, doutor? Fiquei 4 anos lá. Ah, ele ficou um pouco É mais. isso, 4 anos. E daí, lá nesse período, eu já comecei a participar do processo seletivo para ingressar no SAER. E da onde surgiu essa Na, sua re- vontade, enfim, de... na realidade, antes de entrar na polícia aqui em Santa Catarina, eu fiz uma primeira etapa por conta própria. Não sei de onde surgiu. No Sempre civil. gostei da O aviação, senhor fez na aviação civil, digamos assim. Isso. E meu cunhado também gostava, e meu cunhado resolveu fazer o curso. Falou: vou fazer um curso de piloto de helicóptero, a parte teórica, não quer vir comigo? Tô sozinho, é na cidade do lado, você não racha as despesas. Isso lá em São Paulo. São Paulo, na cidade de Campinas. Ah, sim. Eu acabei indo mais na empolgação do cunhado. Por fim, gostei demais, já fiz a parte teórica, já emendei com a parte prática, então fiz um primeiro estágio. O senhor já tinha uma formação, digamos assim. Não, na parte de aviação nada. Não, quando tentou o processo seletivo aqui, o senhor já tinha o de Sim, lá, no então, caso. eu já tinha essa primeira etapa que nós chamamos de piloto privado de helicóptero. Então, eu já tinha essa habilitação, que é a habilitação que eu posso pilotar para mim mesmo, né? Então, se eu tivesse um helicóptero, eu estaria apto já a pilotar. Inclusive fazer aqueles táxi aéreo também, poderia? Desde que não fosse remunerado. Ah, entendi. Tá? É piloto Aí privado já seria só. uma outra... Isso. Aí, uma outra etapa, que seria o piloto comercial de helicóptero. Ah, perfeito. Isso. Aí, acontece, eu entrei na polícia aqui, fiquei esse período nessas 2 cidades e aí participei do processo seletivo do SAER, que até então só tinha uma base Em 2000 em e... Florianópolis. Isso foi em 2013, né? Estávamos prestes a inaugurar uma segunda base do SAER na cidade de Chapecó e precisaria de novos pilotos. Então, abri-se o processo seletivo. Como eu já tinha essa primeira etapa, eu fiquei entre os primeiros classificados ali. E também um dos primeiros pilotos da aviação da Polícia Civil de Santa Catarina. Eu sou o quinto. O quinto. É. Então, aí em 2014 inaugurou essa segunda base na cidade de Chapecó. Eu acabei sendo transferido para lá como um dos pilotos recém-formados, né? Daí já era 2013, daí. Aí 2014. 2014 Isso, já. 2013 Na foi o época da processo Copa. seletivo da unidade aérea. Sim. 2014 inaugurou a base e eu assumi lá também, porque como nós tínhamos uma deficiência muito grande, tanto de pilotos como de tripulantes, o delegado na época, coordenador, que morava em Floripa, falou: vamos inaugurar uma segunda base, você já vai como copiloto, né? E já fica como um coordenador da base lá, tendo em vista que os outros comandantes moram em Floripa, não vão morar lá. Então você vai para morar em Chapecó, coordena a base lá e já vai fazendo seu aprimoramento como copiloto, né? E por lá fiquei até 2016, finalzinho de 2015. E o que o senhor se recorda assim, dessas primeiras missões Cara, ali, como é que foi? as primeiras missões no helicóptero da polícia é muito tenso, né? Porque a gente já tem a dificuldade de pilotar. Helicóptero não é fácil. Para quem tá começando, vamos dizer assim, é uma máquina bem arredia. Ó, fica a dica aí, né? Pra quem tem interesse em... É fantástico, né? Não quero espantar ninguém, mas no começo é algo bem complicado, difícil de pegar a mão, que a gente fala, né? Tudo muito sensível, são vários comandos, praticamente nas 2 mãos e nos 2 pés. E aí os equipamentos que você tem que prestar atenção na parte policial, mais os instrumentos da aeronave que você tem que obedecer os parâmetros. Então é muita coisa ao mesmo tempo. E para um piloto Bem complexo. novato, meu Deus, é um desespero, né? Você tem que tomar conta de tudo isso, você tem que fazer fonia, se comunicar com as outras aeronaves. Chapecó, um aeroporto de certa forma movimentadinho. Então, o começo foi bem tenso, mas extremamente gratificante, né? O que o senhor lembra assim, das primeiras missões, assim, que foi marcante pro senhor? Logo que nós chegamos lá, como a região era desprovida de aeronaves, tudo que se faz ganha grandes proporções lá, né? Um Ganha repercussão. helicóptero, onde você pousa, enche de gente querendo ver.
E, então, uma das primeiras operações que nós tivemos foi na divisa, lá com Dionísio Cerqueira, na divisa com a Que é Argentina. bastante problemática Que é também, né? bastante isso. E aí, por incrível que pareça, foi um problema da Argentina que entrou para o Brasil, uma perseguição dos policiais de fronteira da Argentina que estavam atrás de uma quadrilha e esse pessoal acabou adentrando no Brasil. Os criminosos eram argentinos, inclusive. Argentinos, é. E como há uma certa dificuldade legal no que diz respeito à polícia, a Argentina trabalhar dentro do Brasil solicitou nosso apoio. E daí, obviamente, juntou todo mundo, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, fizemos um cerco Um aparato. e conseguimos prender todo mundo. Então foi um Já negócio. ganhou uma repercussão bem, Foi bem grande. diferente, porque criminosos vindo de outro país, Isso aí em né? 2016. Isso foi no finalzinho de 2016. 2016 já. É, Você já estava na metade do seu tempo lá. Isso, inauguramos a base lá em julho de 2016 e novembro foi essa ocorrência de grande vulto ali, movimentou muito a fronteira, né? Veio inclusive policiais de outros estados para ajudar, que foi um negócio bacana. Mas foi extremamente gratificante, porque daí você vê que teve um primeiro serviço de vulto, que a aeronave de fato fez a diferença. Se eu não me engano, eram 8 criminosos. Com o emprego da aeronave, nós conseguimos localizar 5. Os outros 3 foram equipes de terra que conseguiram fazer a apreensão. E apreendeu bastante armamento, veículos roubados, então foi algo Ele é uma região de fronteira, bem como eu tinha dito bacana. antes, né, doutor? Então, esse tipo de ocorrência é comum lá. Bem problemático. Aí o senhor ficou até quando lá, doutor? Aí eu fiquei até o meio de 2017. Em 2017 fui para Floripa, já com a missão de que a base de Florianópolis nossa iria ser transferida aqui para Criciúma. Então foi fazer essa transição. Essa transição porque a região sul do estado não tinha emprego de aeronave nenhuma e Floripa, Grande Florianópolis, tinha 3. Tínhamos nós, Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar. O Arcanjo e o Águia. Isso. E aí, por uma questão política, até então o governador era o Pinho Moreira, que era da nossa região, falou: não, uma das 3 forças vai ter que ir para o sul. Como nós tínhamos um hangar locado lá, a nossa transferência seria menos traumática, vamos dizer assim. E daí nós viemos para Criciúma para atender toda a região sul, que de certa forma no começo causou um certo assim desespero pro pessoal, que todo mundo morava lá, todo mundo, as esposas empregadas, né? Grande Florianópolis. E teríamos que vir para o sul, mas foi extremamente bom para a nossa unidade. Aqui, em tese, só tinha a nossa aeronave, era um local, vamos dizer assim, virgem no que diz respeito ao emprego de aviação de segurança pública, então foi onde que de fato o SAER decolou aqui. Chegamos muito bem recepcionados por todas as forças de segurança, então o trabalho nesse momento só o policial, mas foi extremamente gratificante e proveitoso. Uma parceria muito boa com a Polícia Militar, com a Polícia Rodoviária Federal, com a Polícia Federal, né? Então, chegamos... Bombeiros, né? SAMU. Isso. Aí, nesse primeiro momento, foi só com as forças de segurança. Entendi. Perfeito. Então, funcionou de forma plena. E depois que a parte policial estava bem azeitadinha, começamos as tratativas para implementar o aeromédico. Que demorou quanto tempo, mais ou menos, isso, doutor? Então, o aeromédico, nós chegamos aqui finalzinho de 2016 e o aeromédico foi implementado de dezembro de 2020. Quase 4 Nós anos. já tínhamos o aeromédico lá em Chapecó e nós queríamos trazer esse modelo para cá. Porém, existiam algumas forças contrárias, né? Que na atribuição da Polícia Civil, ficar mexendo com a parte de saúde. Mas nós já tínhamos um case em Chapecó que era de sucesso, né? Que outros estados vieram a Chapecó copiar, porque o que acontece? Era empregado uma aeronave de segurança pública da Polícia Civil e a parte médica, com médicos, enfermeiros e farmacêuticos, era uma parceria com associações dos municípios. Então, quem bancava a aeronave era a Polícia Civil e toda a parte de saúde era associações dos municípios para que a aeronave atendesse missões aeromédicas. Porque o custo é muito elevado, né, Todos os doutor? municípios da região, exatamente. E isso virou um sucesso, tanto é que algumas regiões do estado do Amazonas copiou, Paraná tentou copiar, Rio Grande do Sul também copiou. Então foi um case de sucesso. E quando nós chegamos aqui, azeitamos bem a parte policial e iniciamos as tratativas para implementar o aeromédico aqui na região sul. Houve os esforços, né, união de esforços de várias entidades. Na época, até então, o vereador Tita, que hoje é secretário, resolveu abraçar a causa. Montamos uma comissão multi-institucional, veio a Unesc, Ministério Público, Partido SAMU, né, até mesmo o Hospital São José, alguns médicos ligados à urgência e emergência também ingressou.
E a partir daí iniciamos as tratativas e em 2020, uma parceria da Polícia Civil com a Associação dos Municípios, a princípio a ANREC só, aqui da região de Criciúma, implementamos. Então ficamos atendendo tanto a parte policial quanto a parte aeromédica a partir de 2020, por conta dessa parceria de Polícia Civil e Secretaria e a ANREC, né, que é a Associação dos Municípios. Posteriormente, a Murel, que é a região de Tubarão, também ingressou nesse consórcio, e nós ficamos tentando trazer a MESC, o que não foi possível. Com a eleição do governador Jorginho Melo, a Secretaria Estadual de Saúde, entendendo que é um serviço de alta complexidade que eles falam, né, resolveu abraçar esse serviço. Então, hoje, todos os serviços aeromédicos do estado todo é vinculado à Secretaria Estadual de Saúde. Então, hoje é uma parceria da Passou a Polícia ser SAMU. Civil, exatamente, com a Secretaria Estadual de Saúde. E aí, pelo fato dos profissionais que trabalhavam conosco na urgência e emergência também trabalharem no SAMU, virou o SAMU aeromédico, né? Então, facilitou. Hoje, Que antes era o Sarasul. que antes era o Sarasul por conta da Associação dos Municípios. Então, hoje, todas as regiões que têm o serviço aeromédico, quer seja com a aeronave da Polícia Civil, com a aeronave dos Bombeiros ou com a aeronave da Polícia Militar, é uma parceria dessas instituições com a Secretaria Estadual da Saúde, né? Que virou o SAMU aeromédico, que hoje é um sucesso em todo o estado aí. E é um serviço, assim, muito gratificante, que a gente vê ali na hora que, de fato, o emprego da aeronave, com todos os insumos e os profissionais que nós temos ali, está fazendo a diferença na vida dessas pessoas. Quer seja salvando vidas, quer seja minimizando sequelas, né? Só queria aproveitar para tomar Assim, uma... Então, doutor, a gente percebe também a questão, às vezes até o povo comenta, né? Ah, o helicóptero desloca quando é alguém que eles conhecem, ou enfim, uma personalidade, e não tem nada disso, né, doutor? Tanto a pessoa comum como um político vai ser atendido da mesma forma, né? Sim, você vê, até hoje, nós estamos operando desde dezembro de 2020. O SAER aqui na região sul, até hoje atendeu um político só, que foi o deputado Thiago Zilli, ali num infarto. O resto são todas as pessoas que a gente desconhece, porque as solicitações são sempre feitas à Central de Regulação do SAMU, que é 192. Então, a partir daí, o médico regulador vai tentar entender a gravidade do acidente, do afogado, da transferência que precisa ser feita, e ele entendendo a gravidade, é necessário o emprego da aeronave, ele aciona a aeronave, mas eles nunca têm acesso à ficha do paciente, né? Então, isso daí é uma falácia, quem profere isso daí... É uma lenda. É uma lenda, não, sabe, não tem conhecimento nenhum de como funciona a rotina, o dia a dia ali, dos acionamentos, até mesmo dos médicos que trabalham lá nessa triagem, né, na Central de Regulação do SAMU. Então, isso daí é uma lenda. Né? De quantos municípios hoje, atualmente, a abrangência do atendimento do... Hoje atendemos mais de 52 municípios, atendemos todas as 3 associações, a MESC, a Murel e a ANREC. Então, os nossos atendimentos partem mais ou menos ali de Paulo Lopes, Garopaba, até Passo de Torres e todo o Costão de Serra. Isso, todo o Costão de Serra. Então, todas as ocorrências... Teve uma ocorrência recentemente na Serra da Rocinha, né? Uma ocorrência bem... Isso, uma ocorrência, né, bem triste, infelizmente, né? Uma ocorrência que a gente não gosta de ter que atender, de né? ter que atender, porque o desfecho não foi favorável, mas faz parte, né? Por mais que nós tenhamos toda a estrutura ali, hoje a aeronave tem toda a estrutura de uma UTI. Então, nós temos os profissionais que são preparados, ou são emergencistas ou intensivistas. Nós temos todos os equipamentos, respiradores, monitores, desfibriladores, bomba de infusão. É uma infinidade de equipamentos que tem numa UTI e todas as drogas, os medicamentos. Então, quando nós vamos com a aeronave, nós estamos levando uma UTI, de fato, um hospital para o local ali. Então, a gente consegue fazer praticamente quase tudo ali. É um atendimento de alta complexidade. De alta complexidade, exatamente. Então, quando a gente vai, a gente sempre espera o melhor desfecho. Só que tem situações que não dá, né? Infelizmente, é uma rotina a morte também no nosso dia a dia. Queira ou não, atendemos muitas pessoas muito debilitadas ou já com um histórico muito ruim de saúde, que às vezes não tem o que fazer. Independente se fosse nós ou se ele estivesse dentro do hospital, infelizmente o óbito ocorreria, como ocorre, né? Até mesmo porque a gente também que faz a parte do jornalismo, a gente até consegue perceber o atendimento, ele não tem tempo. Então, ou seja, vocês às vezes é 5 minutos, às vezes é 1 hora, 2 horas
para tentar reverter aquela situação do paciente, né? Isso. Às vezes as pessoas não compreendem, né? Porque muitas vezes a gente tem que pousar em rodovia. E a gente sabe que pousando em rodovia, nós vamos causar um transtorno que é parar o fluxo de veículos naquela rodovia. Causar E assim, ó, filas. isso. O nosso atendimento, ele pode demorar 5 minutinhos ali ou ele pode demorar 2 horas. Todo mundo fala assim, por que não pega e já leva logo para o hospital? Porque o hospital tá ali. E pra gente tirar o paciente dali, ele precisa estar estabilizado. É muito importante isso Então, aí, assim, né? exatamente. Todo Esclarecer mundo isso, fala, né? por que não vai logo para o hospital? Porque tudo que tem o hospital, nós temos ali. Então, nós vamos fazer tudo para já iniciar o tratamento desse paciente ali, para que ele não morra. Esse é o primeiro objetivo, né? E segundo, para que ele já comece a ter sequelas minimizadas ali. Queira ou não, se a Que vai ter pessoa um ficou impacto lá na frente, lá na sem dúvida. frente. Assim, ó, uma pessoa que é atendida no tempo-resposta que nós conseguimos dar com a aeronave, é a diferença dela voltar a ter uma vida normal ou ficar acamada pro resto da vida. Voltar a andar ou voltar a ficar de cadeira de roda. E isso não tem só impacto na pessoa, Na impacta na família família. toda. Quem cuida de um acamado sabe que transtorno que é. É muito difícil, é muito complexo. Então, Então, assim, ó, são fica, questões, às vezes, de fica aquela minutos dica, ali, exato. né? Fica aquela dica, então, né, doutor? Então, tenha paciência, né? Se você está vendo um atendimento ali na sua frente, na rodovia, tenha um pouquinho de paciência, né, doutor? Isso, a pessoa tem que ter compaixão, que assim, ó, nós estamos às vezes prestando apoio a um desconhecido, mas pode ser que seja você, seu pai, sua mãe, Um amigo, um um vizinho. amigo, você entendeu? Que eu falo, os acidentes não escolhem quem que vai se acidentar, né? A vida não fala assim, não, hoje é você. Então, assim, a mesma coisa é nas transferências, né? Todo mundo fala assim, poderia ir por terra a transferência. Só que tem alguns casos, principalmente em AVC e infarto, que assim, a partir do momento que a pessoa teve os primeiros sintomas, se ela não fazer o procedimento em 4 horas, ela começa a ter uma degeneração, quer seja no cérebro, no coração, que isso vai causar transtornos para elas de sequelas. Então, assim, se ela demora muito para fazer o procedimento, e aí tem que ser feito dentro dessas 4 horas, que passou essas 4 horas não dá para fazer mais, ela vai começar a perder músculo cardíaco, ela vai começar a perder cérebro. Então, assim, ó, as sequelas gigantescas. Então, por isso que muitas vezes nós fazemos essas transferências que nem Praia Grande, que nós vamos muito para lá. É uma cidadezinha longe, e esses procedimentos são feitos só aqui em Criciúma ou em Tubarão. São hospitais de referência. São hospitais de referência, exato. Então, assim, ó, muitas vezes a ambulância que faz a transferência tem em outra missão. Então, assim, até para lá e Praia Grande, pegar essa pessoa, trazer aqui para Criciúma, fazer o procedimento, já se perdeu essas 4 horas. Além de uma ambulância ser também uma ambulância básica, não ser uma ambulância avançada. Então, se é a básica, ela nem pode fazer essa transferência. Essas transferências só podem ser feitas com avançado. Então, por isso que muitas vezes a gente faz, 2, 3 transferências, que pra gente é um voo muito tranquilo, é uma rotina, acaba sendo às vezes até meio chata. Mas o valor que tem esse voo para a pessoa que está sendo Pra vítima? transferida ou para a família dele é gigantesco. Que eu falei, é a diferença da pessoa voltar a ter uma vida normal ou ficar acamada pro resto da vida. Então, assim, são coisas que só a aeronave pode proporcionar por conta do tempo-resposta, que é um ganho sensacional, assim. E eu costumo dizer, principalmente naquela época que nós estávamos atrás dos prefeitos para ajudar a custear, que esse tipo de missão, a médio e longo prazo, ela se paga. Porque, assim, ó, tudo na aviação é caro. Helicóptero é caro. Não Levantou se o nega voo, é isso. quanto, doutor? Assim, ó, aí tem uma infinidade de cálculos, né? Porque é Sim. combustível, é manutenção, Mas seguro. um cálculo de padeiro, assim. Assim, Levantou ó, voo. essa aeronave nossa é locada. Então, nós pagamos por hora de voo dela R$ 10.500. Só hora de voo. Tem combustível, tem tripulação. Então, assim, não é barato. Mas, assim, voltando ao assunto de que médio e longo prazo ela se paga. Uma pessoa que nós atendemos dessa daí, que volta a ter uma vida normal, ela vai ter menos despesa em farmácia para o município, não vai ter despesa em tese com fisioterapia, não vai ter despesa com transporte, que sempre vai precisar trazer essa pessoa acamada aqui para um hospital de referência para fazer as consultas, né? O pós-operatório dela vai ser muito mais rápido. Então, assim, ó, a economia que vai ter nessa parte de saúde, se a gente fazer uma transferência, vamos dizer assim, por semana, olha já a economia que o município vai ter com essas pequenas coisas que eu estou falando lá na frente. E às vezes as pessoas ficam acamadas 10, 20 anos. Então, imagina a despesa. Então, eu estou falando assim... E não só nível estadual, né? Não só nível municipal. Municipal, claro estadual que e até estadual, federal. sim. Tanto é que assim, ó, a Secretaria Estadual resolveu abraçar esse serviço com muita força.
Por entender. Por entender que isso daí, esse serviço é um serviço que nesse primeiro momento é custoso, mas o retorno de economia financeira que ele dá a médio e longo prazo é gigantesco. Sem contar a qualidade de vida das pessoas mesmo, né? O bem-estar em si. Então, hoje, vendo assim, e atuando diretamente, eu ficava até pensando, falei, meu Deus do céu, como que isso demorou tanto para acontecer? Como que as pessoas, assim, ó, ficavam assim, prejudicadas com um não serviço desse na nossa região, sabe? Porque a diferença é muito grande, assim, para a pessoa que é atendida com o emprego da aeronave, e, obviamente, com os profissionais que lá estão, né? E o contrário também deve ser recompensador, né, doutora? A gente conhece casos em que o paciente retorna lá na base para reconhecer o trabalho de vocês, né? Tá, isso é muito gratificante, assim, ó. E Se eu com uma puder contar certa um caso, frequência, se eu eu tenho puder um contar um caso, assim, caso, fantástico que, assim, ó, me emociona toda vez que eu compartilhar. falo. Foi logo quando nós começamos a operar, foi uma solicitação de transferência que veio da Central de Regulação, inclusive Praia Grande, uma criança que ela estava em sepse, que é uma infecção generalizada, vamos dizer assim. Ela estava no pronto atendimento lá de Praia Grande e não tinha ambulância para fazer essa transferência aqui para o Hospital Infantil, nosso aqui, De Criciúma. de Criciúma, é. E então foi solicitado o emprego da Aeronave, porque a criança estava muito ruim, né? Por mais que não eram os dois casos que eu falei para você, que é o AVC e o infarto, É só para o pessoal entender também, né, doutor? Praia Grande é quase divisa com o Rio Grande do Sul, é muito né? longe. Então, ou seja, até É, Criciúma dá um bom tempo de Ó, pra viagem. você ter uma noção, a ambulância que faz a transferência terrestre, ela sai de Araranguá, tem que ir para Praia Grande, aí chegar lá, o médico da ambulância tem que fazer o manejo desse paciente para embarcar ele na ambulância e daí trazer aqui para Criciúma. Então, isso daí é no mínimo 2 horas e meia, 3. Né? Então, Que é e quase o sendo, tempo limite é, por um caso, por exemplo, de urgência, né? e De sendo que a gente emergência, no consegue caso. fazer tudo isso daí em meia hora. A aeronave daqui lá é 10 minutos de voo, mais 10 minutos para o manejo, olha lá, e outros 10 minutos para retornar. Então, assim, ó, Não, não, nem se compara. não se Não compara. se compara. E daí chegou essa solicitação para transferência de uma criança que estava uma situação bem complicada no PA, eles não tinham mais recursos para manejar essa criança lá, tendo em vista a gravidade dela. E eu lembro que nós pousamos lá no hospital ali, o pronto atendimento não tem onde pousar, nós pousamos num campo de futebol. Daí veio uma ambulância buscar a equipe médica, vai no hospital. E quando trouxe essa criança na ambulância, vieram os pais. E os pais choravam, assim, demais, assim, Desesperados. desesperados. Coisa que Que a gente se coloca no lugar deles, é né? comum chorar, mas assim, a forma como eles estavam desesperados, assim, chamou atenção. E por mais que, assim, nós temos todos um protocolo, né? Cada um faz uma coisa quando a aeronave está no solo. Então, o comandante é responsável por cuidar da aeronave ali, o tripulante cuida do entorno, das pessoas se aproximarem, né? Tem o copiloto vai ajudar a equipe médica a não desembarcar o paciente ali. Então, todo mundo tem um padrão ali a ser feito no momento que esse paciente se aproxima. E nisso foi tão comovente que eu acabei, assim, por ser um local controlado, um campo de futebol cercado, eu acabei indo dar um conforto, vamos dizer assim, para os pais da criança. Porque eu sou pai, a idade da criança era praticamente a do meu Compatível. filho, exatamente 4 aninhos. E eu falei, ó, fica tranquilo, nós estamos, o que tem de melhor aqui, esses são os melhores profissionais, eles têm todos os equipamentos, nós estamos com helicóptero, vai rapidinho lá, nós vamos levar para o hospital infantil, que é um hospital específico para criança. E o pai ali deu uma parada, uma tranquilizada. E beleza, fizemos essa transferência, a criança estava muito grave. Era caso assim, se não fosse o emprego da aeronave ali mesmo, ele não resistiria. Aí quem vai, doutor, na aeronave? Vocês Aí, aproveitando para saber a capacidade ali, quantos vão? isso assim, ó, na operação Nessa, por aeromédica, exemplo, que o senhor vai deu ali. piloto, copiloto, vai um tripulante, que é um policial, que nessa configuração aeromédica ele acaba sendo o terceiro homem no aeromédico, médico e enfermeiro. E Então, mais o paciente. e mais o paciente. Médico, enfermeiro e esse policial, eles vão ajoelhados na aeronave, voltados para o banco, e o paciente vai deitado no banco para que eles possam Então, manejar. familiar já não vai. Não vai, não cai. Eles foram de carro, Exatamente, ambulância, enfim. isso. O limite nosso são seis pessoas dentro da aeronave. Entendi. Aí E o senhor fez a levamos essa transferência, né? criança, estava extremamente grave, chegando aqui, depois os médicos nossos relataram, né, que a hora que deixou no hospital ali, passou o caso para o médico falou, ó, se não é vocês trazer as crianças, com certeza ela não resistiria essa transferência de 2 horas aí, né, vindo lá de Praia Grande. E ok, beleza, passou 2, 3 meses. Eu falei, pra gente, o que marcou foi um choro excessivo dos pais ali, mas até então era mais uma transferência, nada demais. Eis que passa, sei lá, uns 6 meses, a mãe dessa criança faz contato. Ó, vocês socorreram meu filho, gostaria de agradecer vocês. E também pra gente isso não vou dizer que é rotineiro, mas
Cada 15 dias sempre aparece alguém ali, gostaria de levar um biscoitinho, de agradecer, dar um abraço em vocês. Então é normal, falando, então E tá é bom. recompensador, né, Sim, doutor? muito. Tanto é que assim, a gente, toda vez É que o que o vai dinheiro não lá, paga, o inclusive, né? dinheiro não paga, nós fazemos questão de levar para dentro da nossa base, tomar um cafezinho com a Apresentar, gente, mostrar o helicóptero, mostrar de fato tudo que nós temos ali, acolher. saber como que, seu atendimento foi isso, nós usamos isso, né? Os médicos são extremamente gostam Atenciosos. disso daí também. Então, pra gente é uma alegria receber essas pessoas, né? E daí, essa mãe fez contato, vocês socorreram o meu filho, gostaria de agradecer vocês, dá um pulo aí. Eu falei, não, pode vir, vem tomar um café. E aí, olha que essa mãe foi lá, levou, né, vamos dizer assim, umas bolachinhas para que a gente tomasse café, mas olha só, a família não era rica, mas também não assim, com muitos Posses. bens, exatamente. A mãe, ela vendeu o carro, o único carro dela, e desse valor ela dividiu em três e fez a doação para os três instituições que fizeram o O atendimento do filho dela. atendimento. Então você vê, ela doou um carro, era um Palio, um carro simples, vamos dizer assim. Um terço foi para o PA lá de Praia Grande, um terço ela fez doações para a gente e outro um terço para o Hospital Santa Catarina por conta do atendimento. Então você vê, uma pessoa que tem uma dificuldade financeira, uma simplicidade, teve essa, vamos dizer assim, essa evolução espiritual de Essa gratidão, gratidão. exatamente. Deixou um bem, né, que é um carro dela, particular dela, o único, ela se dispôs para de alguma forma agradecer as pessoas que salvaram o filho dela, que de fato foi um salvamento. Isso aí se torna, com certeza, uma motivação a mais para o senhor até Então, para os próximos o que eu atendimentos, falo, né, né, doutor? é até alguma coisa assim que eu falo, talvez seja ser divino, não sei. Naquela semana, nós tivemos conhecimento que todos os equipamentos, as cordas que nós fazemos salvamento em altura, como foi o caso ali, né, de Timbé, Não, assim, ele. as cordas, elas têm validade por data ou por uso. E por uma falha de controle nossa ali, as nossas cordas naquela semana todas venceram por uso, né, por uma falta de controle nossa. Então estaríamos impedidos de fazer salvamento por conta que as cordas estariam impróprias. E daí essa mãe vem com esse dinheiro, fala, não, eu quero ajudar vocês. Fala, nossa. E por coincidência, nós estaríamos inoperantes de salvamento em Por uns, altura por conta por disso. uns 90 dias, né, doutor? Porque Sim, que ter toda a demora muito mais. licitação, Muito mais. fazer o pedido, A parte de licitação. compra burocrática da polícia é horrível, né? Do estado todo, né? Não é só da polícia. Do Brasil, né? É Exatamente. burocracia, não Tudo que adianta. envolve ente público e compra é muito complicado. E daí, com esse dinheiro dela, nós pudemos comprar cordas Já novas. ficaram em dia. Exatamente. E eu falei, próximo salvamento que tiver, né, eu vou fazer um agradecimento especial porque você fez parte dele, né? Pô, e coincidentemente também as cordas chegando 2 dias, né? Fomos fazer um salvamento numa cachoeira ali em Paulo Lopes, né? E aí fizemos a filmagem, foi um casal que o marido foi descer a cachoeira, caiu, quebrou a Um bacia, acidente. foi um negócio grave ali também. E aí eu mandei para ela, falou, na realidade assim, nós instrumentalizamos esse salvamento, mas se não fosse você, esse coitado que tinha caído da cachoeira não teria sido salvo, né? Teria que ser, obviamente os bombeiros iriam Ou conseguir uma salvá-lo, unidade mais longe. mas demorar muito, seria muito mais complexo. Então, se hoje nós conseguimos salvar aquela vida lá, foi por conta sua, né? E aí eu brinco com ela, toda vez que nós fazemos salvamento, eu mando, Lembra falo, dela. mais um tijolinho seu aí que foi no céu É agora por conta do verdade. salvamento. Então isso marcou por conta desse desprendimento, né? Sim, das Dessa, coincidências, né? Que as coincidências, todo mundo diz que não é coincidência, né? Sempre tem alguma coisa a mais, né? sim. Então assim, isso daí nos motiva, porque assim, a pessoa que não tem nada a ver fazer isso que fez só por conta, como gratidão, né? Só por conta não, gratidão dela por conta de salvar o filho. Ah, meu Deus, essa pessoa tem uma evolução que a gente Espiritual, precisa alcançar exato. ainda. Foi muito legal isso. E, doutor, a projeção agora que o senhor faz, a gente está sabendo, né, das novas negociações, né? O aeroporto de Forquilinha vai ceder para vocês uma nova base, né? E daí eu queria saber assim, quais são as projeções, então, para o futuro da unidade aqui do Sul. Quando nós chegamos aqui em 2016, nós tínhamos 3 sonhos, vamos dizer assim. A implementação do aeromédico, uma base própria e uma aeronave própria, tendo em vista que essa nova é locada. E a partir do momento que nós chegamos, né, que eu falei, azeitamos aí as operações, queira ou não, é uma área bem grande, então precisaria Ampla. integrar todo mundo saber que a aeronave estava aqui, saber o que ela poderia fazer na parte policial. Então, a hora que estava tudo certinho, a gente fazendo já grandes serviços na parte policial, começamos a mexer com essa questão do aeromédico. E aí, de 2016
Para 2020, depois de todas essas tratativas, a gente conseguiu realizar esse primeiro sonho, que é a implementação do aeromédico aqui. Então, foi um marco, vou dizer Cheque. assim, cheque. E o segundo, mais plausível, seria a construção do hangar. Queira ou não, nós tínhamos uma previsão aí de gastar uns 2 milhões, e o nosso outro sonho seria a compra da aeronave, que daí beira 15 milhões. Então, falou, vamos Dá uma no mais seguradinha. palpável. E até então começou as tratativas, né? Num primeiro momento com a prefeitura aqui de Criciúma, que tinha nos cedido um terreno ao lado do Parque do Imigrante, e nós iríamos construir com emenda parlamentar. Conseguimos uma emenda parlamentar do Daniel Freitas, deputado, só que entrou a pandemia. E aí, com a pandemia, tudo ficou muito dificultado, né? Queira ou não, o envio do dinheiro de emenda Mão de parlamentar para obra. cá, exatamente. Mão de obra. Então, esfriou. Perdemos essa emenda parlamentar, porque daí todo o dinheiro foi represado, voltado só para a área da Da saúde, saúde. então acabamos não conseguindo. E daí, sem dinheiro para construir, o prefeito, na época, Clésio, precisava dar uma destinação para o terreno e acabou construindo aquela usina fotovoltaica, que foi uma baita coisa boa para a cidade também. E até então ficamos sem terreno e sem dinheiro. Mas com a vontade ainda de O resolver isso, sonho né? permanecia. Aí, virando a política agora, com o governador Jorginho Melo, criou-se a Secretaria de Portos e Aeroportos, que não existia. Quem assumiu foi o prefeito, como secretário, foi o prefeito de Ibituba, que também é um entusiasta da aviação, sabendo dos atendimentos que nós estávamos fazendo na área aeromédica, queira ou não, nós fazemos bastante atendimento ali em Ibituba, Inclusive lá, né? né? Então ele vendo isso daí e falou: não, eu vou ajudar vocês, só que, como eu estou na Secretaria de Portos e Aeroportos, eu só posso ajudar se for dentro de um aeroporto. No Não aeroporto. consigo destinar verba Que fora. é o caso de Chapecó dentro do aeroporto, né? Então, Exatamente. já Então, eu tinha um falei case, assim, né? já tinha um case. Falei, se vocês forem para dentro de algum aeroporto, eu consigo ajudar vocês. E como tínhamos forquilinha aqui naquela situação, vai, não vai, Meio né? Meio parado. parado. E aí o Estado já tinha uma ideia de reformar e revitalizar ele. Então eu falei assim, ó, já que vai reformar e revitalizar, tentem montar um projeto de vocês dentro do aeroporto que de certa forma eu consigo ajudar. Foi quando nós procuramos a prefeitura de Forquilinha, o prefeito Neguinho. Pegamos esse projeto que nós já tínhamos aqui de Criciúma, que foi gentilmente feito pela prefeitura de Criciúma, com o prefeito Clésio. O prefeito Neguinha abraçou esse projeto, fez as modificações Adaptou. necessárias, exatamente pelos terrenos que tem lá dentro do aeroporto. E aí, a semana passada, conseguimos aí a felicidade de assinatura da ordem de serviço. Então, a prefeitura entrou com a adequação do projeto e com o terreno dentro do aeroporto. E a Secretaria de Portos e Aeroportos, e mais uma emenda do deputado federal Ricardo Guide, Agora foi. a destinação de valores para a construção da nossa base lá, no valor de 2.140 mil. E aí o projeto O pra quando? projeto contratual já tem uma empresa contratada, o prazo de construção são 18 meses. 18 meses, um ano e meio. Um ano e meio. No máximo, em questão de Aí- 2 anos, se tudo der certo. A empresa falou se não tiver problemas com questões climáticas, aquelas Sim, coisas que claro. atrasam obra, ele falou que em um ano eles conseguem Até um entregar a ano. parte Então, deles aí. então seria um ano e meio mesmo. Então a gente tá. Metade de 2026, então, mais ou menos. Isso. Ou o final do ano de 2026. Exatamente, até antes, pelo que eles falam. Tomara que antes. Então a gente agora tá assim, a empresa já começou a montar o que eles falam, o barraco deles lá e amarrar ferro. Nós estamos fazendo pequenos ajustes nos projetos, que construir dentro de um aeroporto é muito complexo, né? A gente antes tinha a ideia de construir do lado do Parque do Imigrante, que até então é só autorização da prefeitura e vai. Mais tranquilo. Mas dentro do aeroporto eu preciso de uma infinidade de licenças, obedecer uma infinidade de regramentos. Isso daí está tirando um pouco o nosso sono. Então, assim, ó, já temos a liberação do DCE, que é o Departamento de Espaço Aéreo, que é lá de Curitiba, então tudo precisou ficar indo lá, vai e volta para lá. Temos algumas liberações por parte da ANAC, faltam outras. Então, assim, a gente está... Outro só vai verificar quando estiver quase pronto Então, também. exatamente. E outras precisaria da empresa contratada para a gente solicitar. Então, essa empresa foi contratada recentemente. Então, assim, essa papelada de a ANAC autorizar a empresa a ingressar no aeroporto para fazer a obra, a gente só poderia depois que tivesse a empresa. Então, assim, eu acredito que vai umas 2 semanas para a gente conseguir todas essas licenças, apesar da empresa já estar adiantando alguma coisinha lá. Então, com essas liberações, essas autorizações em mãos, a gente, no mais tardar, acho que umas 2 semanas E já aí de vai. fato começa a obra. Independente do aeroporto estar pronto ou não, vocês já vão poder utilizar, no caso.
Na realidade, Ou não, deve ser tudo junto? precisa. O aeroporto já está pronto, né? Ah, entendi. Essa revitalização que foi feita por parte do governo do estado, junto com os empresários, já está pronta. O Uhum. aeroporto opera Ah, normalmente. A perfeito. única coisa é a nossa base, que vai ser num cantinho lá, que não vai atrapalhar a operação do aeroporto. É por isso que nós tivemos que obedecer muitas coisas, né? Para que a nossa obra acontecesse dentro do aeroporto, nós não poderíamos atrapalhar o dia a dia deles lá. Então tivemos que fazer várias situações para mitigar riscos, né? A aviação é sempre muito rígida, questão de risco. Então tivemos que obedecer vários fatores ali, Requisitos, né? requisitos, para que o aeroporto continue funcionando normalmente enquanto a nossa obra ocorresse lá. Então Perfeito. a gente está bem otimista. E aí, terminando de fato a obra, nós vamos para esse sonho maior, que é uma aeronave própria. Queira ou não, a nossa aeronave é a única aeronave locada do Estado, né? Todas as outras aeronaves, tanto da Polícia Militar como do Corpo de Bombeiros, são aeronave própria. A nossa de Chapecó também é própria. Então a gente, terminando o hangar aí, vai buscar essa aeronave própria, porque daí, de fato, nós sedimentamos essa operação, tanto a policial quanto a aeromédica, na região sul, né? Que é o que causa certa estabilidade ainda, essa questão de locação, essa parte financeira. Eu acredito também, doutor, que tem um sonho ainda intermediário, né, que o senhor já tinha me comentado uma outra vez, que pode ser que as lideranças, né, municipais possam ajudar, né, a desenvolver, que são os locais de pouso, né, doutor? Ah, sem dúvida. Isso O senhor daí já pode fazer um pedido, de repente, aqui para as vamos lideranças fazer. municipais, né, se mobilizarem para, quem sabe, né? Isso, vamos dizer assim, que é um calcanhar de Aquiles nosso, né? Porque na parte policial nem tanto, que a gente não depende tanto do pouso para prestar o apoio, né? A gente presta Aéreo geralmente mesmo. em operações policiais, a gente está sempre voando, em perseguições, essas coisas também. Mas nas operações aeromédicas, principalmente no que diz respeito a transferências ou Proximidade dos nos hospitais, hospitais, nós precisamos ter um local específico para pouso. ou Hoje, lideranças. a grande maioria das cidades que nós pousamos para pegar pacientes, nós temos que pousar em terrenos baldios que não tem uma estrutura mínima para pouso. Então, a partir do momento que a gente começamos a operar ao médico, nós começamos a sensibilizar, né, as prefeituras. Tem lugar que é prefeitura, tem lugar que são entidades sem fins lucrativos, as OS, né, que eles falam. Então, a gente tem que tentar entender quem administra e se de fato tem o que fazer. Tem algumas cidades que não tem o que fazer. Por exemplo, Sombrio, nós vamos muito lá em transferências. Só que lá o local onde o hospital está não tem onde construir, não tem de fato o que fazer. Então tá Então perdoado. ali a prefeita é muito parceira, a prefeita Gislaine lá, muito parceira, Mas mas lá não não tem o que tem, não fazer, tem, aí né? não tem. Mas tem cidade que tem, não Tem, muitas faz. cidades tem. Você vê assim, ó, Araranguá foi um dos primeiros hospitais a fazer um local de pouso específico pra gente. É um local bem pequeno, precário, mas que nos atende. Sim, Então por isso enquanto daí tá. isso daí pro paciente é muito bom, porque primeiro que a gente evita de ficar pegando ambulância para transportar o paciente. Vai no hospital, pega o paciente, coloca dentro da ambulância, leva para a aeronave. E a aeronave, quando chega, tem que pegar a equipe médica, colocar dentro da ambulância e ir para o hospital. Então, evita esse transtorno logístico, que ganha tempo e é melhor para o paciente. E as outras duas situações são os hospitais de referência. Tanto no nosso São José aqui, quanto no Nossa Senhora em São Tubarão. extremamente utilizados. Tudo que a gente pega, nós levamos para esses dois hospitais praticamente, né? Tem o Santa Catarina aqui, que é o infantil, que tem um local de pouso para nós lá num... Ah, então já atende. Tem um local no estacionamento de veículos. Então tem uma parte pintada lá que quando a gente precisa, tá reservada pra gente. Mas as nossas demandas, 90%, ou é pro São São José, José ou Santa Catarina. que No São é José, o Santa Catarina, perdão, o Santa Catarina tem. Nossa Senhora da Nossa Senhora, Conceição. isso, em Tubarão não tem. Aqui no São José, no passado existia um heliponto na parte de trás lá, mas por conta que não era utilizado, acabou se Suprimindo. inutilizando. Agora, com essa nova obra, eu fiz contato já há algum tempo atrás com as irmãs. Nós teríamos um heliponto naquele prédio que seria na frente, que é o Santa Vita, um Mas que parou por complexo. enquanto também, Exatamente. né? Então lá teria um heliponto elevado e teria uma Um passarela corredor. direto para a emergência do Hospital São José. Só como a gente sabe, tivemos a confirmação há pouco tempo que oficialmente que lá não vai sair. Então já iniciamos as tratativas com o novo gestor ali do Hospital São José, o senhor Juliano. Ele veio de Blumenau, ele era gestor dos hospitais, 2 hospitais lá, e de fato ele implementou o heliponto lá.
Então pronto, Então, assim, ó, ele já está temos extremamente otimista, exatamente com a implementação do aeroporto. No próximo dia 17, eu já tive 2 reuniões. No próximo dia 17, nós teremos uma outra reunião. Eu acho que a gente bate o martelo no que diz respeito ao local. Queira ou não, o local lá é muito crítico de local, né? Nós não temos espaço. Teria que ser elevado ou teria que ser feito em um barranco lá, então um local um pouco complexo. Mas eu tenho, assim, ó, plena convicção que é questão de tempo também para a gente conseguir resolver já de tem São um José. avanço. E assim, ó, resolvendo São José praticamente 50% da demanda mais até, né? até Porque nós já trazemos mais para São pacientes aqui de São José José do do que que para para o Nossa Senhora. Conceição. E Nossa Senhora é complexo também, que fica num local extremamente urbanizado, muito denso populacionalmente, como de construção. É um hospital extremamente antigo, então tem dificuldade para ser elevado. Mas já conversamos também com a parte de engenharia lá que está tentando estudar alguma coisa elevada. Iniciaríamos estruturas do zero, do chão, para dar suporte a esse heliponto e aí faríamos rampa. Mas isso lá está um pouco embrionário ainda. A gente está insistindo muito no São José aqui, que é onde que nós levamos a maior quantidade de pacientes, né, que de fato vai fazer uma diferença para a gente. E o pedido é para que os hospitais da região, né? Por exemplo, Orleans, nós vamos bastante para lá. Nós pousamos no terreno baldio do lado do hospital, que é um terreno particular que Por o enquanto, proprietário ali faz essa gentileza. Em Lauro Miller, nós conseguimos pousar atrás do hospital, num terreno do hospital. Mas tem locais que, né, Praia Grande não tem onde pousar, e vai Meleiro, bastante. Turvo. Então, todas essas cidadezinhas mais distantes que nós fazemos bastante transferência, não tem um local específico de pouso. Em Bituba, também é um local que nós vamos muito. O hospital tem um terreno lá que está se sensibilizando para construir. Então, a ideia é que nesses pontos de coleta, vamos dizer assim, de pacientes, a gente tem um local específico reservado para a aeronave, né? Que vai ser um diferencial na questão de segurança de voo e um diferencial para o paciente que está sendo também atendido por nós. É importante também, doutor, o senhor falou, não só os gestores públicos, mas daqui a pouco até empreiteiras, engenheiros, vão construir uma obra na cidade, já pensem, né, num Sim, fazer uma heliponto, né? doação, sim, Não, exatamente. ou já planejar um heliponto também nesse Sim. local, enfim, né? Em Já grandes para prédios hoje já é obrigatório, né? Ter um heliponto ali de salvamento. já Então, você vê, ajuda. os grandes prédios hoje, todos eles têm um heliponto pequenininho, mas é um heliponto de emergência que falam, né? Não é para aeronave ficar lá. Mas daí já pensa na estrutura, Já né? Pense pensando, no elevador. Não isso, adianta tem que só botar pensar o tudo. heliponto lá em cima e depois não ter a Exatamente. estrutura, né, doutor? Daí Então, complica. exatamente. Então tá, doutor. E eu gostaria de encerrar, então, doutor, com uma mensagem do senhor, até para quem sonha, deseja ingressar na carreira policial, né? Quem sabe até também nessa área também de aeronave policial, enfim. Né? O que o senhor deixaria de mensagem assim, para essas pessoas que têm esse interesse também nessa área? Olha, eu sou suspeito para falar que eu sou extremamente apaixonado nas duas áreas que eu trabalho, né? Primeiro na polícia, como eu disse, a vida inteira nos meios policiais, então eu sou um apaixonado Que pela... esse ano é ano dos concursos, né? Inclusive, né? O pessoal tem Exatamente. que estar ligado Esse aí, ano o né? doutor Ulisses já anunciou aí 500 vagas para a Polícia Civil, né? Então quem tiver aí com interesse Já estiver estudando, já já estiver se intensifica, tanto a preparando. parte teórica quanto a parte prática. A Polícia Civil tem a parte física, né? Muita gente reprova. Então, assim, ó, tem que ter uma preparação já Fica a dica aí. concomitantemente, parte teórica dos estudos, mas não abandona a física, que costuma ser muito próximo. Saiu o resultado do concurso, já marcar o TAF, que nós falamos, né? É muito próximo ali, então não esqueçam disso. E, como eu disse, sou entusiasta, né? Na parte da aviação, consegui, então, eu agregar a parte de aviação, que eu já era apaixonado, com a parte policial e agora, nesses últimos 5 anos, aí, o aeromédico é fantástico, né? Então, quem tem interesse na entrada do SAER ali, tem que ser na polícia. Então, tem que ser policial primeiro, né? Sendo policial, eventualmente abrimos ali processo seletivo interno para se tornar tripulante, que é o policial que vai atrás, ou até mesmo piloto copiloto. Então, tem os processos seletivos dentro da polícia. E já quem quer ingressar o aeromédico, aí teria que ser médico e enfermeiro, né? O médico tem que ser, são emergencistas ou intensivistas, e na parte de enfermagem, necessariamente tem que ter uma pós-graduação em atendimento aeromédico, né? Então, com interesse em ingressar nesse serviço, tem que seguir esses caminhos. Mas já adianto que, assim, é algo... E tem um espírito aventureiro também, né, doutor? Bastante, né? Queira ou não, assim, é extremamente gratificante, é extremamente, assim, não tem rotina.
voar é algo fantástico, mas é extremamente perigoso, né? Então tem que ter a preparação, treinamento. Nós somos muito rígidos em questão de segurança de voo, né? Então a gente chega às 7 horas da manhã lá, todo mundo senta, faz o briefing que a gente fala. Tá todo mundo bem, todo mundo dormiu bem, tem alguém que tem algum desconforto. Porque se tiver algum problema, essa pessoa já é remanejada para uma outra tipo de operação, né? Não vai voar. Então, é tudo muito certinho, tudo muito regulado, tudo muito calculado ali. Todo mundo se cuida muito da parte física, né? Porque as nossas demandas não escolhe local, não escolhe dia, não escolhe horário, então os salvamentos são sempre muito críticos. Então, os nossos policiais estão sempre muito bem fisicamente, né? E E psicologicamente também tem que estar, né, psicologicamente, doutor? Você tem naquela última missão em Timbé, o nosso policial teve que sair agarrado no corpo, né? Então, assim, ó, a todo tempo ele ficou com uma pessoa morta ali, praticamente no colo dele. Então, assim, por mais que seja rotina, não é uma coisa fácil de assimilar e é Exatamente. tranquilo, né? O cara chegar em casa dele e, pô, é uma situação triste, infelizmente, mas que faz parte do nosso dia a dia. Mas é extremamente gratificante, né? Não só essa parte do SAER, mas a parte de polícia também. A gente vê tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar faz um trabalho magnífico aqui na nossa região. Nós somos o estado mais seguro do Brasil. E a nossa região de Criciúma aqui também é uma cidade muito segura. É óbvio que tem inúmeros fatores, mas tem a qualidade dos policiais que aqui estão também, que são muito aguerridos, Tempo de sabe? resposta, né, doutor? Tempo Das de resposta, que não investigações. tem tempo ruim. Você vê a hora que acontece o crime, todo mundo se voluntaria, né? Principalmente nesses crimes de maior repercussão. Cara, todo mundo se voluntaria, sai da sua folga para ir lá ajudar. Então, assim, ó, a O qualidade dos compromisso, né? policiais que nós temos aqui, Comprometimento, né? isso é muito boa. É muito alto, Nosso né? pessoal é muito bom, tanto na civil, na militar, na PRF, e é muito unido aqui. Sendo que tem alguns locais que tem uma certa rixa, né? Aqui nós somos muito unidos, assim. Então, de fato, essa união e a vontade e a qualidade desses policiais faz que nós tenhamos uma segurança aqui na região sul Que é fantástica. referência no Brasil, né? Exato, E, doutor, eu exatamente. gostaria então de agradecer a sua presença, e principalmente para humanizar, né, esse atendimento, né, que às vezes o pessoal pensa assim, pô, policial, né, mas é ser humano igual todo mundo, né, Não então muda é nada. pensando no outro, é pensando no atendimento, é pensando numa qualidade de vida, né, que pode dar para uma vítima, né, então é bacana a gente humanizar isso e as pessoas entenderem, né, o trabalho de vocês, então essa foi a nossa intenção, doutor. Isso aí, maravilha. Eu gostaria de deixar um convite, quem quiser conhecer a aeronave, saber como funciona o nosso dia a dia. O hangar do Saer fica indo para Nova Veneza ali, do lado da UFOE, da La Moda. Nós atendemos as pessoas, explicamos o nosso dia a dia, né? Para quem tem curiosidade, bater foto com o helicóptero lá, que sempre atrai muita atenção. Nós estamos de portas abertas lá, quem queira saber um pouquinho mais do nosso dia a dia. Aproveite para conhecer esse endereço, né, que em breve, né, Vai mudar. vai mudar. Isso aí, Deus Muito quiser. obrigado, então, doutor, até uma próxima. Obrigado, à disposição sempre.